Olá meus amigos, estamos aqui de novo, hein? É Sérgio Martins, Cidadania. Hoje a gente vai falar a respeito da troca de carteira aqui na Europa, né? E especialmente Itália, tá bom? Depois da vinheta, vamos falar sobre esse assunto. Olá meus amigos, mais um vídeo novo aí. O assunto hoje vai ser troca de carteira brasileira aqui na União Europeia. Nós vamos falar de dois países, Itália e Portugal. Então é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Martins, Cidadania. Trabalhamos aqui na Itália com assessoria, fazendo a coisa acontecer. Tá joia? Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, já deixa o seu joinha. Isso ajuda muito a gente, que essas informações vai chegar em muito mais pessoas. E esse é o nosso, que essa vontade nossa seja feita, né? Que mais pessoas tenham esse conteúdo. Então bora pro vídeo. Vamos falar sobre a respeito de troca de carteira. Veja. Primeiro a gente vai falar sobre a Itália. Como é que funciona a troca de carteira aqui na Itália, da carteira brasileira para a carteira italiana? Existem alguns requisitos, né, a serem cumpridos. O primeiro deles é que para você trocar sua carteira de motorista, você tem que ter 1 ano de residência aqui na Itália. Mesmo você fazendo a sua cidadania, você pode circular com a sua carteira brasileira dirigindo aqui até 1 ano. Após 1 ano você pode fazer essa troca de carteira, né? Pedir a solicitação pagando as taxas, que não é muito caro. Você consegue trocar sua carteira brasileira, né, numa carteira italiana. E não pode superar 4 anos. Eles trocam a carteira, quem tem residência na Itália, até 4 anos. Você tem que ter atenção nisso. Pois bem, para quem tem uma carteira carteira brasileira, que é apenas B significa uma categoria amadora, que é carteira para carro. A e B, a moto, B é carro. Então você pode solicitar essa carteira. Agora, para quem tem a categoria profissional, falamos que você seja um profissional na área do transporte, seja coletivo ou seja no transporte de mercadoria. E você vem aqui para a Itália, faz a tua cidadania e tem interesse em trabalhar naquilo que você gosta, no que você sempre fez na vida, que é o transporte ou transporte de coletivo. Veja que não é possível trocar a carteira brasileira numa carteira italiana com todas essas categorias. Entendeu? Se você der uma carteira que você tem como categoria no Brasil A, B, C, D e E, pela uma carteira italiana, você vai perder automaticamente a C, a D e a E. Eles vão te entregar uma B. E para você reconquistar isso novamente, você vai ter que entrar numa autoescola e fazer todas essas categorias. Não aconselho ninguém a fazer isso, né? Eu vou dar um outro caminho que vocês possam fazer essa troca. Agora, para quem tem uma carteira de motorista B no Brasil, ele chega aqui, para ele convém ele trocar a carteira aqui na Itália, uma carteira A e B brasileira, pela uma carteira A e B italiana, ok? Fechou ali? Entendeu? Então isso é a parte da Itália. Mas tudo que eu falar aqui é experiência pessoal, aquilo que eu sempre vivi aqui na Itália. Vou contar minha experiência. Eu cheguei na Itália em 2005, quando eu fiz a minha cidadania italiana. Após ter vencido essa primeira etapa, na época que eu fiz a minha cidadania, não existia essa possibilidade de troca de carteira. E a minha carteira, ela era D brasileira. E não tinha essa convenção, que saiu em 2016 e passou a vigorar a partir de 2018. E eu precisava dirigir, precisava para me locomover, arrumar trabalho, enfim, porque a vida era mais fácil quando você
é habilitado aqui na Europa. Porque se você não tem uma habilitação aqui na Europa e você não tem um celular, você não consegue arrumar emprego em lugar nenhum. Sem esses dois requisitos, tchau. Aí o que acontece? Eu fui numa autoescola, perguntei aqui na Itália se tinha como fazer essa conversão de carteira. Eles me disseram que não, que eu teria que fazer a carteira partindo do zero. Aí eu falei, tudo bem, né? Fazer o quê? Tentei por duas vezes fazer essa autoescola. Porém, eu tinha dificuldade da língua. Como eu estava novo aqui no Brasil, novo aqui na Itália, desculpa, eu não falava bem a língua. Então, falar é uma coisa, porque você aprende muito mais rápido aqui a falar, porque você escuta, aquilo que você escuta você fala, do que escrever. Só que eu tomei pau na escrita, na aula de inglês. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que movimentar, porque tinha minha família no Brasil. Como é que eu podia ajudar minha mãe, meus filhos que estavam lá? Eu estava do outro lado do oceano. Então tem tudo isso, é uma dificuldade muito grande. Aí eu, na época, eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade de trocar a carteira em Portugal. Aí eu falei, cara, como é que faz? Naquela época a gente não tinha acesso à internet, para você ter acesso você tem que ir numa lan house, toda aquela coisa. Então eu comecei a pesquisar e aí descobri o caminho. Eu imigrei para Portugal em 2007, entre 2006 para 2007. Fixei uma residência lá, fiz bons amigos, aí consegui, bons amigos eu digo, bons amigos portugueses que também me ajudaram na dificuldade minha que eu estava lá, que eu comentava com eles. Enfim, eu consegui trocar a minha carteira em 2006, final de 2006, numa carteira brasileira para uma carteira portuguesa e com todas as categorias. Aí eu reentrei na autoescola, eu morei em Portugal quase um ano na época. Eu reentrei na autoescola e fiz minha carteira E, que a minha intenção era de ir para o transporte naquela época, né? O que acontece? Eu fiz a carteira e aqui tava uma política na Itália naquela época, cara, carteira portuguesa, aí saiu uma lei da Ticuti, Portugal não tinha, era uma confusão do caramba, meu. Mas enfim, eu consegui e conquistei a carteira e fiz até a Ticuti, que em Portugal se chama CQM, né? Peguei e retornei para a Itália e tô aqui todos esses anos. Faz 7 anos que eu tô fora do transporte. E toda vez que eu queria renovar minha carteira, quando ela venceu por 2 ou 3 vezes, eu ia em Portugal e renovava minha carteira. Nunca tive problema. Porém, de uns 2 anos para cá, eu comecei a escutar que Portugal estava fazendo um pouco de caso com a troca de carteira de brasileiro. Por quê? Porque os números de troca e pedido de troca de carteira do Brasil para portuguesa aumentou astronomicamente. Foi uma coisa assim absurda. E os caras falaram mesmo, o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo. E acabaram descobrindo, né, o IMT, que é o equivalente ao Ciretran ou Detran do Brasil, que o brasileiro, quando ele tem a carteira B e ele quer pegar uma carteira profissional, ele sai da B, ele pula a C, que a carteira categoria C no Brasil não existe mais para fazer só C, você vai direto para D. E também tem que esperar 1 ano depois que você pegar a D no Brasil para poder fazer a E. Então tinha pessoas que vinham para a Itália, não existe essa possibilidade de pegar uma carteira com todas as categorias, que nem eu falei no início desse vídeo. Preste muita atenção, isso é muito importante. Assista até o final do vídeo para você entender. Então o que esse pessoal fazia? Eles imigravam para Portugal. Eu levei, acho que para mais sei lá,
40 pessoas na época que eu viajava para Portugal para fazer a troca de carteira. Mas muita pessoa, muito mesmo. Aí Portugal viu que na legislação brasileira de trânsito se passa da B diretamente para D, pula C. Muitos brasileiros que estavam trocando a carteira, o que começou a acontecer? Portugal não dá essa carteira profissional, porque ele não tem a C. Você é obrigatório a fazer a troca da carteira, entrar numa autoescola e fazer a categoria C, senão você não tem as outras categorias. É como se você estivesse na Itália e trocasse a sua carteira profissional aqui na Itália por uma B. É o que está acontecendo em Portugal atualmente. Em agosto desse ano, só um minuto. Muito bom, hein? Cafezinho vai bem. Em agosto desse ano, não, em agosto do ano passado, eu fui a Portugal, porque a minha carteira venceu em julho, carteira de caminhão. A minha carteira categoria B vai vencer em 2025. Fui lá para renovar. Não consegui renovar por quê? Coronavírus, tudo fechado, burocracia, uma série de coisas. Eu fiquei lá, eu tinha 10 dias para ficar na cidade, não consegui renovar. Puta que eu pariu, né? Desculpa aí ó, a palavra. Aí o que eu fiz? Eu voltei em setembro, agendei de janeiro praticamente, né? Passado metade de janeiro, e eu tô, cara, com a carteira lá, né? Um dia, sei lá, a gente pode voltar para o transporte, porque do jeito que está indo a coisa aqui, né, com essa doença, quem que vai aguentar trabalhar por conta se não entra mais ninguém? E aí eu comecei a pesquisar na lei. Resolvi de pessoa. Primeiramente, eu fui até uma motorização italiana e conversei com o encarregado. Mostrei a minha carteira e comuniquei a ele. Sou cidadão italiano, morei um período em Portugal, troquei a minha carteira brasileira numa carteira portuguesa, entrei na autoescola, fiz a categoria E, trabalhei algum tempo lá, vim para a Itália, comecei a trabalhar aqui, transferi minha residência para a Itália, hoje sou cidadão italiano residente diretamente aqui. Gostaria de saber da parte de vocês se há a possibilidade de eu trocar minha carteira portuguesa numa italiana. Eu tinha quase certeza que ele ia falar para mim que não teria essa possibilidade, porque minha carteira seria uma carteira brasileira já convertida numa portuguesa. Mas ele interpretou da seguinte maneira: como você tem uma carteira que é válida dentro da União Europeia, sim, podemos fazer isso. Olha, mas a minha carteira está vencida, e o motivo de eu não ter conseguido renovar foi porque tá tudo fechado, todas aquelas coisas. Falou, não tem problema nenhum, a gente faz a sua troca, né? E me deram esse módulo aqui, ok? Eu vou ter que copiar todo esse módulo aqui, providenciar os documentos que precisa, fotocópia, recolher as taxas, pagar elas, fazer o que tem para ser feito, e vou trocar a minha carteira portuguesa, que tem as categorias A, B, C e D, e numa carteira italiana. Vou fazer apenas o exame de vista, exame médico, o psicotécnico, e estamos em ordem. Entendeu? Então a dica fica aí. Você que tem a carteira B brasileira e migrou para a Itália, não convém para Portugal. Você vai ter que trocar aqui na Itália mesmo, que o custo é muito baixo, e você vai ter a carteira italiana para poder dirigir. Mas você que tem a carteira profissional no Brasil, A, B, C, que está marcado lá na categoria C, D e E, atenção, se você migrar para Portugal, você vai ter que entrar na autoescola e fazer a categoria C. Entendeu? Tá rolando na internet aí que se você tiver essa carteira profissional e for para Portugal, eles vão te dar uma B. Não confere, porque isso é uma meia verdade, vamos dizer assim. Eles vão te dar uma B se você não fizer a C.
Mas se você entrar na autoescola, fazer a C e comprovar através de documento consular que você fez exame médico, psicotécnico, pegou a sua carteira D no Brasil e E no Brasil, feito da forma correta, documentado, você tem todas as categorias. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande importância para vocês. E deixe aí nos comentários o que você pensa. Vai ter também, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o meu contato de e-mail. Me escreva que eu vou responder a todos. O meu número de WhatsApp, se quiser conversar por WhatsApp, pode me ligar que a gente vai falar sobre o assunto e eu passo todo o conteúdo disso aí, como vocês devem fazer para ter uma vida tranquila, trabalhando e sustentando as vossas famílias. Então tá aí, vamos ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu joinha e arrivederci, até a próxima!